Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí? Esta é a sua segunda série do ensino médio aqui do Colégio Alberto Baiton Júnior, né? Estamos nessa programação, na segunda série, a nossa aula de empreendedorismo. Vamos já compartilhar aqui a nossa apresentação para você que está chegando agora na nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o itinerário formativo empreendedorismo do novo ensino médio, né? Já está pronta aqui a nossa aula. Essa é a aula de número 2, a segunda aula de empreendedorismo, tá certo? Meu nome é Enio, professor Enio, aqui para você. Vamos ver, então, no nosso tema da aula de hoje, minhas habilidades para empreender. Será que eu tenho alguma habilidade para empreender? Será que eu consigo simular uma habilidade de empreender? Para depois adiante, que eu possa escolher uma atividade para eu empreender? Eu tenho a necessidade de empreender? Vou fazer outra pergunta. Será que empreender é só abrir uma empresa e trabalhar? Eu posso ter uma vida empreendedora? Como a gente viu na aula passada, a gente deu exemplo, você escreveu nos exemplos. Alguns alunos, inclusive, citaram os exemplos que a gente deu durante a aula, nas perguntas que a gente fez na aula passada. Então, baseada naquela aula, baseado nas reflexões que a gente fez na última aula, vamos ver, então, as habilidades que a gente já tem, ou então perceber alguma forma para a gente fazer uma reflexão em alguma habilidade que ela pode surgir na nossa cabeça a partir de hoje, a partir desse momento dessa aula número 2. Assim, então, o objetivo da aula é identificar habilidades do empreendedor e as suas causas nas quais ele pode atuar. Então, a gente vai falar da habilidade do empreendedor, falar em causas que ele atua, para ver se a gente consegue se identificar, ou para que a gente consiga, para que nós nos identifiquemos com alguma possibilidade de empreender na nossa formação nesse tema, né? Então, eu já começo assim dizendo, nessa apresentação, quais habilidades os empreendedores e os super-heróis têm em comum? Né? A gente já está introduzindo aqui a figura de um super-herói, né? Esse super-herói, o que um super-herói tem em comum com um empreendedor? É nesse sentido a aula, né? Engraçados, os super-heróis, eles são mais poderosos em grupos, né? Quando juntam um monte de super-heróis, eles conseguem fazer, lutar uma batalha de forma mais produtiva, vamos dizer assim. E quando a gente tem vários empreendedores, é a mesma coisa, os dois grupos, né? Eles são mais rápidos nas reações, os empreendedores e os super-heróis. Eles também sabem quais são os seus pontos fracos e os evitam, né? Veja que isso acontece muito em filmes de super-herói, e a gente percebe que o empreendedor ele tem que evitar ponto fraco para que ele fortaleça os seus pontos fortes. Então, para que isso aconteça, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer, né? Aí, a gente precisa também perceber que eles atuam por uma causa. A causa do empreendedor talvez seja, assim, a existência da empresa, que ele consiga fazer com que essa empresa avance no mercado, para que a ideia dele seja uma ideia que dê certo, né? Essa é a causa dele. E a causa do super-herói é fazer com que a sociedade melhore, ajudar as pessoas de uma forma geral, né? Você já reparou que todos os filmes de super-heróis são muito parecidos, né? Nesse filme tem uma personagem. Como é que essa personagem no início do filme? O que acontece com esse personagem para que ela saia da zona de conforto, né? Tem alguma coisa que acontece sempre na vida do super-herói, que ele sai da zona de conforto, daquela vida simples dele, né? Aí o super-herói aceita os poderes logo no início e tem uma resistência. Geralmente a gente tem uma resistência, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu não vou usar esse poder que eu tenho, eu não vou empreender, né? Tem uma certa resistência, mas aí a gente se identifica com a ideia, aí vem alguém que ajuda, talvez, né? Então, seria o mentor para poder fazer com que essa ideia dê certo, ajudar a pessoa. Talvez essa mentoria você encontre em estudos, forma de buscar, de cursos e aperfeiçoamento durante o processo de empreendimento, né? Há uma grande batalha em que ele vence com facilidade? Claro que não. O camarada, às vezes, passa um perrengue, aí depois há uma recompensa? Sim, vem uma recompensa, e depois ele volta. Como é que ele fica após a sua aventura, né? Claro, ele volta a ter uma vida tranquila, uma vida pacata, né? Mesmo depois que ele desenvolve
tanta movimentação na vida dele, ou seja, acorda cedo, vai, mas ele estabelece uma rotina para que ele fique tranquilo. Esse é o ciclo da vida do empreendedor e o ciclo da existência daquele personagem que se mostra como um super-herói, né? Vamos ver, então, aqui um videozinho, só para a gente corroborar essa ideia, né? Vamos ver como que funciona como que a gente pode apresentar esse vídeo aqui. E se eu te disser que Frodo, Harry Potter e até Hércules aplicam a mesma receita para encantar o mundo com suas histórias, e que você pode usar a mesma estratégia para cativar todos à sua volta e mudar a maneira como vê o mundo? Bem, essa receita é A Jornada do Herói, escrita por Joseph Campbell em 1949 no livro O Herói de Mil Faces. O segredo está em uma fórmula única, contada repetidamente em diversas culturas, onde o herói passa por uma sequência de passos que promovem o seu desenvolvimento e retorna ao lar com uma recompensa. O primeiro passo acontece no mundo comum, onde o protagonista vive sua vida pacata. Usando a história do Senhor dos Anéis como exemplo, essa é a fase em que Frodo vive no Condado. O segundo é o chamado para a aventura, representado pela convocação de Frodo para levar o anel até a sua destruição. A terceira etapa é o encontro com o mentor, personagem responsável por guiar e preparar o herói. Na trilogia, o papel é ocupado pelo mago Gandalf. A quarta etapa é composta por testes e provações, quando o herói atravessa percalços e define quem são seus amigos e inimigos, representado nos desafios em que Frodo enfrenta até chegar a Mordor, com o apoio da comitiva do Anel e a oposição dos orcs. O quinto passo é o desafio final, onde o herói enfrenta seu grande inimigo. No caso de Frodo, é a entrada em Mordor e a luta contra a cobiça gerada nele pelo Anel. A sexta etapa é a recompensa, que pode ser um tesouro, reconhecimento ou poder. Para Frodo, isso está representado na salvação da Terra-média. O sétimo passo é o retorno para casa, claramente representado no Senhor dos Anéis pelo resgate de Frodo e Sam quando as águias os retiram dos rios de lava de Mordor. Oitava e última etapa, a vida nova, quando o herói retorna para sua vida comum, porém com uma nova visão do mundo, representado por Frodo escrevendo suas memórias de volta ao condado. O mais impressionante é que a jornada do herói é inspirada nas dificuldades que qualquer ser humano enfrenta ao longo de sua vida. O que cativa é a bravura com que ele sobrepõe seus medos e busca os tesouros que almeja. E você, qual o desafio que te espera? Convidar aquela pessoa que gosta para sair? Abrir aquele negócio que sempre sonhou? Aprender aquele instrumento que tanto gosta? Pense nos seus desafios como jornadas do herói. Assim você conquistará mais e mais recompensas e terá histórias dignas de um deus grego para contar. Se gostou do conteúdo, por favor, dê um like e inscreva-se no canal. Assim estaremos mais motivados a gerar mais conteúdo como esse. Obrigado e até a próxima. Muito bem, você viu aí, ó? Bacaninha o vídeo, né? Trazendo a ideia, né? Essa ideia do ciclo do super-herói, né? Assim, a gente pode usar esse ciclo como o ciclo do empreendedor. E se eu te disser, né, que Frodo... Então aqui a gente viu aí no vídeo essa ideia, vamos ver um exemplo, então, que a gente pode trazer um empreendedor e comparar algumas características do empreendedor com de um super-herói, entre aspas, né? Então, para mostrar que um empreendedor enfrenta jornadas semelhantes à do herói, vamos usar um exemplo, o Yan Kong, né? Você provavelmente não conhece, mas com certeza já usou ou ainda usa com frequência a criação dele. Essa criação, você vai perceber que ele nasceu a criação dele, vamos falar, né? O Yan Kong, ele nasceu em 1976, próximo a Kiev, na Ucrânia, ucraniano, país da guerra, né, gente? A família era pobre, sua casa não tinha nem água quente para suportar invernos de 20 graus negativos. Seus pais tinham medo de falar ao telefone, pois o governo soviético poderia monitorar as conversas. Surge em Ian a ideia de criar um sistema de mensagens criptografadas para evitar intervenções do governo. Só que quando ele completou 16 anos, ele mudou-se para os Estados Unidos. Porém, seu pai continuou morando na Ucrânia, o que dificultava muito a comunicação entre pai e filho, né? Aí as dificuldades continuaram, mesmo na América, pois o dinheiro alimentava-se, pois sem dinheiro, alimentavam-se usando selos de comida fornecidos pelo governo norte-americano, né? Ele chegou a estudar matemática, ciências, mas era ruim em ambos, o que o fez
muitas vezes querer desistir da ideia original, né? Aí, mesmo sem ter dinheiro, sem ter feito faculdade, ele seguia estudando de forma autônoma, com foco em sua ideia, e dessa forma se aproximou do mundo da tecnologia, trabalhando na empresa como a empresa Yahoo. Lá ele conheceu o Brian Acton, né, que o ajudou com seus estudos, completando as lacunas que existiam na ideia original do Ian. Em 2007, ambos saem do Yahoo para trabalhar no projeto que ele estava fazendo. Em 2009, finalmente, é lançado o WhatsApp, um aplicativo que inicialmente apenas servia para mostrar quando o usuário não podia atender uma ligação, ou seja, quando você não podia atender a ligação, o WhatsApp mostrava. Sem sucesso, resolveram aprimorar para um serviço de mensagem instantânea criptografada, quando finalmente o negócio decolou. Em 2014, o WhatsApp foi comprado pelo Facebook por cerca de 22 bilhões de dólares, né? O que tornou Ian com um bilionário. É isso aí. Aí, apesar de ter uma poupança bastante recheada de dólares, com não enxerga, não exagera nos gastos e é bastante reservado. Ele garante que a venda do WhatsApp não só mudou sua vida em 20%, em 10% de sua vida. Ele ainda mora na mesma casa e tem os mesmos amigos. Um dos excessos cometidos por ele com a fortuna são os Porsches. Aí ele fala, para mim o Porsche sempre representou o auge do sucesso. O desejo de ter um carro como esse serviu como um grande incentivador para que eu trabalhasse cada vez mais. Comentou em entrevista em 2016. Você vê, a gente volta na tela mostrando o Ian, né? O Ian Cohn, é o rapaz que é o proprietário, é o idealizador do WhatsApp, né? Agora o dono do WhatsApp é o Facebook, né? Mas a ideia inicial foi do Ian Cohn, né? Bacana isso aí, né? Eu estou tentando lembrar aqui que o nome da empresa que é proprietária do WhatsApp, da Facebook, é Meta, né? A empresa, ela comprou ela mudou de ideia, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Do Facebook. Ó. Isso, deixa eu compartilhar aqui a tela. Fiz uma pesquisazinha, ó, o dono da Meta, o dono do WhatsApp, é o Mark Zuckerberg, né? É o dono da Meta, e a Meta é que é a dona do WhatsApp, do Facebook, né? Eles mudaram o nome da empresa. Então, a proprietária de tudo é a Meta, né? Tem várias empresas, duas delas são o Facebook e o WhatsApp. É isso aí. Vamos então. A história do Yankou e a criação do WhatsApp é bem semelhante à jornada do herói. Temos o chamado, que é a causa, né? Era conversar com o pai dele, uma vida comum, que é um camarada que morava no interior da Ucrânia, depois ele foi morar nos Estados Unidos, uma grande jornada, que era fazer a ideia acontecer, o mentor, que é o colega dele lá do Yahoo, que conseguiu tirar e aparar as arestas da ideia, fazer com que a ideia funcionasse, as dificuldades que ele enfrentou para criar o WhatsApp, e o sucesso, e por último, a vida comum que ele voltou a ter, até dizendo que esses bilhões de dólares influenciaram apenas 10% da vida dele. Ele estava tudo bem. Se fosse o meu caso, eu iria mudar um pouco mais, né, a minha vida, mas talvez também gostaria de ter uma vida comum, porque o comum é que é bacana, né? A gente, principalmente depois da pandemia, a gente viu que a gente não precisa de ter tantas coisas para que a vida da gente seja feliz, uma vida tranquila, né? E o Ian Cohn provavelmente desenvolveu muitas habilidades ao longo desse percurso, além das que ele já possuía. As habilidades de um empreendedor não precisam necessariamente ser como as habilidades dos super-heróis. Claro, né, gente? Pois, atualmente, é possível empreender em diversas causas diferentes. E você, tem uma causa? Veja o que o mundo está precisando. Né? Vamos ver o que o mundo está precisando, gente. Você já tem uma causa. A gente está com uma ideia aqui, muito bacana, que é um vídeo sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles foram idealizados em uma reunião da ONU. A gente tem, assim, uma reunião anual que acontece na ONU, né? E ela
ela sempre tem, assim, ideias que surgem dessas, né? As ideias da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela é uma ideia que vem já de longa data sendo trabalhada e acontece o processo de evolução. Então, a gente teve uma evolução da Agenda 21, que eram as ideias que foram discutidas a partir da década de 70, sobretudo da década de 80, na época de 98 também, com o protocolo de Kyoto, marcou. Teve a reunião que foi no Brasil em 1992, essas reuniões todas, eles formaram e criaram a Agenda 21, a Agenda 2021, né? Aí, agora, em pouco tempo, de 2015 para cá em diante, a gente sabe que a ONU estabeleceu 17 objetivos em uma reunião que teve em 2015, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são objetivos mundiais propostos pela ONU que causam o impacto, que verificam a diminuição do impacto, né? Então, causa uma ideia na vida da gente que a gente vai empreender e sabendo que os objetivos podem ser alcançados se a gente ajudar com que esses objetivos sejam... a gente pode desenvolver a empresa da gente para que aconteça o desenvolvimento desses objetivos. Vamos ver um videozinho que a professora, até ela é arquiteta, mas ela fala, assim, de uma maneira bem bacana, o resumo dos objetivos, né? E aí, depois eu vou postar para você, aqui embaixo, uma questão para você fazer em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá certo? Vamos então. Tu já ouviu falar nos ODS? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU estão cada vez mais na nossa pauta. E é importante que tu conheça o significado de cada um deles. O conceito de sustentabilidade ainda é relativamente novo, data da década de 80, e a gente ainda está engatinhando na incorporação desse tema em diversas disciplinas, nas aulas, nas conversas e até nos projetos de arquitetura e urbanismo. Os conceitos de sustentabilidade e a ideia de como o planejamento urbano e o desenvolvimento comunitário desempenham um papel promovendo a sustentabilidade e a abordagem que eu vou falar aqui para ti hoje é na utilização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram adotados pelas Nações Unidas, porque eles fornecem uma visão mais holística. Na verdade, é uma estrutura para a gente entender os conceitos de sustentabilidade e como as cidades podem tomar um papel de liderança na implementação do desenvolvimento sustentável, principalmente incorporando metas para o seu desenvolvimento. Mas a gente precisa começar definindo sustentabilidade. Eu sei que vocês estão familiarizados com sustentabilidade, que vocês pensam sobre isso, que provavelmente vocês já vêm adotando conceitos dessa sustentabilidade nas suas práticas. Mas é importante que a gente tenha um entendimento comum do que é sustentabilidade. O equilíbrio entre a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Entendido isso, nós vamos falar então sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram adotados pelas Nações Unidas e, novamente, eles foram adotados para ser um quadro comum para identificar os desafios que são enfrentados pelo mundo hoje, mas também para que cidades, estados e países realmente começassem a adotar políticas e práticas para enfrentar esses desafios, para que também possam fornecer uma maneira de começar a estabelecer relações entre diferentes conceitos para que possamos entender, por exemplo, como é que fome e desigualdade social estão relacionados ao acesso à infraestrutura urbana, por exemplo. Como é que as cidades podem assumir um papel de liderança na implementação das metas e quais práticas e políticas públicas podem ser adotadas, seguidas de alguns estudos de caso. Então, quais cidades já estão fazendo e o que elas estão fazendo para abraçar a sustentabilidade? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, também conhecidos como Objetivos Globais, foram adotados pelas Nações Unidas em 2015, como um apelo universal à ação para acabar com a pobreza, para proteger o planeta e para garantir que, como meta, até 2030, todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Em 25 de setembro de 2015,
193 líderes mundiais se comprometeram com 17 metas globais para alcançar 3 objetivos extraordinários nos próximos 15 anos: erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Esses objetivos são conhecidos como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles se desmembram em 17, eles são integrados, reconhecem que a ação numa área vai afetar os resultados em outras áreas e que o desenvolvimento tem que equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental para seguir o conceito. Os países, então, se comprometeram a priorizar o progresso daqueles que estão mais atrasados. Os ODS visam acabar com a pobreza, a fome, as doenças e a discriminação contra mulheres e meninas. Então a gente precisa ter muita criatividade, muito know-how, muita tecnologia e recursos financeiros de toda a sociedade que são necessários para alcançar os ODS em todos os contextos. O objetivo 1: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Objetivo 2: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Objetivo 3: assegurar uma vida sustentável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Objetivo 4: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Objetivo 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Objetivo 6: assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para todos. Objetivo 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Objetivo 8: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Objetivo 9: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos naturais. 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E quais são os resultados que foram alcançados de 2015 até agora? Em relação ao desenvolvimento sustentável, muitos países receberam apoio para enfrentar a violência de gênero. Muitas pessoas obtiveram acesso a serviços essenciais. Muitos empregos foram protegidos por medidas do mercado de trabalho. Muitas pessoas receberam ajuda para enfrentar a pandemia do Covid-19. Nós podemos pensar que toda boa ação em uma cidade contribui de alguma forma para melhorar o desenvolvimento sustentável dessa cidade. Uma lixeira nova, uma pintura de meio fio, tudo contribui para que avancemos na direção desejada. Termos cidades melhores do ponto de vista ambiental, econômico e social. E tu, me conta se tu conhece alguma boa ação na tua cidade e se tu já conhece e aplica os ODS. Deixa aqui nos comentários, ativa o sininho e te inscreve no canal. Até a próxima! Bem, muito bem. Vê que legal foi o nosso vídeo aí, né? Ela, apesar de ser arquiteta, né? Ela trouxe de uma visão mais ampla, né? Sobre a questão da sustentabilidade e a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Você vê que qualquer empreendimento que a gente vai desenvolver, você tem que basear em um pilar desse aí, né? Que é o pilar ambiental, social e
e do meio ambiente, né? É o meio ambiente, o social e o econômico, é assim? É econômico, social e o que é, gente? É o objetivo, são os objetivos, são os pilares, né? É o meio ambiente, é o tripé da sustentabilidade, né? Então, os três pilares, estou querendo falar sobre isso aqui, ó. A gente tem que ter uma responsabilidade social, proteção ambiental, né? E o econômico. É o tripé, os três pilares da sustentabilidade, né? A gente vai perguntar também sobre isso aqui para você, né? Assim, então, em cima dessas três ideias aqui, que é o social, o ambiental e o econômico, surgiram, a partir de 2015, com essa discussão aí, a questão, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a professora acabou de mostrar para a gente, né? Você vê que ela volta aqui, tem essa, essa tela, né, que ela mostra aqui uma produção aqui, né, que a gente tem no site da ONU, né, que demonstram aqui os ODS. Aí eu pergunto assim na aula, e você ainda não tem uma causa? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil também, não é certo? Aí, definido uma causa, né? Pense em uma habilidade, um superpoder, talvez, que você tenha, né? E que pode ajudar em favor desta causa, né? Veja alguns exemplos aí para a gente poder fazer e definir uma causa, né? Pode ter um mestre hacker, uma pessoa que é um mestre hacker. O que ele faz? Ele saca tudo de informática, tecnologia, internet. Pode ter também um gênio de oratória, fala bem em público, né? Tem gente que fala bem em público. É uma habilidade, né? O senhor das imagens, aquela pessoa que todo tipo de fotografia, ilustração, vídeo é boa para fazer tipo de edição. O engenheiro master, a pessoa que consegue desmontar qualquer coisa, fazer qualquer coisas manuais, né? Desenvolver, desmontar, montar equipamentos, né? É uma pessoa que é super pop, que é super popular, né? Ela conhece Deus e o mundo e tem 1000 contatos. É uma habilidade, né? E tem também gente que tem que é um super influ, né? O que é o super influ? É a pessoa que ela possui muitos seguidores, e entende de mídias digitais, ela tem muitos contatos, né? E o camarada ninja, fulano é ninja, ele domina as artes corporais, dança, esporte, lutas, né? E o sabidão e a sabidona? É o que manja tudo, mantém a calma, lacra nas provas, né? A pessoa que sabe, tira só 10, né? Então, tem gente que tem a habilidade do conhecimento, né? Tem gente que tem aquela questão mais manual. Qual que é a sua habilidade, né? É essa aí. Olha, tem uma atividade que eu vou propor para vocês aqui na sala, que é a gente construir um paper toy, né? Para a gente representar. Você está vendo os paper toys aí, ó? São esses bonequinhos de papel, né? Que tem o poder de ser você, né? O superpoder é ser você. É isso que a gente quer dizer, né? Seja você mesmo, né? Em cima dessa habilidade que ele está baseado no superpoder do super-herói. Qual é a sua habilidade? Então, a gente vai usar aqui um paper toy, que é um brinquedo feito de papel, para representar esse superpoder que você tem. Então, eu vou passar um molde, a gente já imprimiu o papel aqui. Você que está aqui na aula gravada, você pode clicar no link aqui embaixo, tem um molde, imprime, e você faz o seu robozinho, né? O seu bonequinho de papel, né? Aí você pode usar caneta, canetinha, lápis, giz de cera, para desenhar, montar o super-herói. E tem um vídeo aqui também que a gente vai passar aqui na sala, que ele faz, assim, a descrição, como que a gente pode fazer para montar, né, o paper toy, né, que é montado, ele representa um super-herói, que é um empreendedor que possui as habilidades especiais nessa causa, e a causa que ele atua, né? Pode ser de várias maneiras, a gente pode usar cores diferentes e fazer uma carinha ali para representar
essa habilidade empreendedora que tem dentro da gente, né? Vamos fazer esse trabalho manual agora aí, certo? Aí, assim como os super-heróis, os empreendedores também possuem habilidades que podem ser usadas em favor da causa. A gente está retomando o fechamento da aula, é esse, né? E a gente falou também sobre a questão de fazer o paper toy, e com esse paper toy, aqui embaixo você vai citar as habilidades e as causas nas quais ele atua, né? Esse ele atua assim, nas causas que você pode atuar, né? As habilidades daquele super-herói que você quis basear para você construir o seu paper toy, né? É isso aí, as referências da nossa aula, e a gente se encontra na próxima aula gravada ou ao vivo. Eu vou postar aqui para você as questões e você vai responder com carinho, tá certo? Até a nossa próxima aula. Tchau. É isso aí.